Olá, galera, tudo certo? Como estão? Só aguardando a professora Nícia, então, ok? Vou chamar a professora, então. Ah, e- Guardando só a professora. Boa noite a todos. Só um Oi, pouquinho. Dani. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, boa noite, pessoal. Tudo jóia, graças a Deus. Dentro do possível, né? Pois é, mas vamos nos reinventar. Não está fácil para ninguém, né? Mas até como nós tínhamos conversado, né? Objetivo, aproveitando então esse momento de quarentena, esse momento de dificuldade, né, pelo qual nós estamos passando, contribuir, né? Contribuir para a vida das pessoas, o pouquinho que a gente sabe, né? O pouquinho que eu sei, na verdade, e o muito que você sabe, a respeito, por exemplo, da redação, né? Critérios de Marco, estão redação. pedindo Oi? para você arrumar a câmera que você não está aparecendo direito. Tá, deixa eu virar. E agora? Não, tem que. Aí deu. Apareceu? Certo? Aham. Tá legal. Aí não Tá deu de aparecendo. novo. Agora, Agora? aí deu. Tá, então Aí, beleza. Ótimo. Acho que estão me vendo, né? agora O pessoal sim. tá me vendo? Deixa eu só ver se o pessoal de casa tá vendo. Kiara, que entrou agora, Fernanda. O pessoal tá me vendo? Só dá um ok aqui para mim, porque a professora me enxerga. Agora eu não sei se vocês estão me vendo. Só dá um okzinho ali para mim. Acho que deu. Deu. Deu, né? Deu, tá ótimo. Então, conforme eu estava explicando, né, professora, um momento difícil aí para todos e o objetivo nosso aqui desse nosso encontro aí via live de Instagram é contribuir, né, para a vida dos nossos estudantes, para a vida, né, principalmente aqueles que vão passar por um processo seriado como o PAC, um processo bem importante, né, Exatamente. que busca ou que visa a incursão, então, desse aluno na nossa Unicentro, né, na nossa universidade pública aqui de Guarapuava. Tá? Então, pela participação, fiquei bem feliz, estou muito feliz em dividir a tela com você. Tá? Agradecer também a todos os colegas que incentivaram, aos alunos, né, que estão assistindo. O pessoal do Laranjeiras do Sul entrou em contato, o pessoal de Irati, o pessoal de Tupinhão, Candó e Prudentópolis. Bastante gente, então, entrou em contato com a gente e se interessou pela live. Tá? Então, a gente está bem feliz e a gente espera, então, que esse momento que nós vamos ter de conversa aqui seja de grande valia para vocês. Ok? Então, só para contextualizar para o pessoal, né, eventualmente que não conhece o PAC, né, o PAC é o Programa de Avaliação Continuada, ele foi criado aqui na Unicentro e funciona desde 2009, né, e é uma modalidade aí de seleção alternativa ao vestibular regular. Né? Incide aí, enfim, acaba trabalhando com conteúdos específicos, né? E por série, por isso que o processo ele é denominado de seriado. Ok? E como a gente sempre sabe, né, todo o processo, né, ou todo o concurso, todo o processo de seleção, além das questões objetivas pelas quais nós somos desafiados, né, acredito que a maioria desses processos tem um momento para nós discursarmos por escrito, né? E é isso que nós denominamos de redação. E muitas dúvidas, né, surgem, né, os alunos sempre perguntam, muitas vezes eles pensam, professor, eu esqueci o título, será que zero o título, né, ou zero a redação, melhor dizendo, né, ou o tema pediu uma coisa, eu escrevi outra, o que zera, o que não zera, né, quais são os critérios, por exemplo, que esses corretores avaliam o meu texto, né, então, pensando nesse sentido, então, você, professora, né, como autoridade no assunto, você pode discursar aí para nós, né, a respeito da redação, né, do processo de redação, então, do PAC aqui na Unicentro. Mas para começar a pergunta, professora, você
concorda ou discorda que a redação ainda é, talvez, o bicho-papão do processo de vestibular? Você concorda que é o bicho-papão? E se você concorda, o porquê? Concordo, sim. Eu acho que a redação ainda aterroriza os nossos alunos. Eu acho que o medo maior é a falta de hábito. A falta de hábito da escrita mesmo, né? Num momento como o nosso, muito tecnológico, né, a linguagem é tudo por desenhos, né? Há uma falta de hábito regular de escrever, isso deixa os nossos alunos com medo. Mas eu acho que é importantíssimo que a redação ainda continue, porque o aluno, né, ele vai precisar saber escrever na universidade. Ele tem diversos gêneros textuais que dependem da escrita. Um fichamento, uma resenha, né, uma dissertação científica. Então, é imprescindível, primeiro, que se perca o medo. E só se perde o medo de escrever escrevendo. Né? É o mesmo trabalho de um atleta. O atleta ele só consegue uma performance, né, alta, o rendimento alto, se ele treina. E Sim. A redação é a mesma coisa. Nós precisamos ter o hábito de escrever. Então, na quarentena, eu não posso deixar de escrever pelo menos um texto semanal. Até você comentando disso, eu dei uma aula essa semana e eu usei uma frase da Clarice Lispector, né? A Clarice, ela diz que, numa entrevista que ela deu lá, ela afirma o seguinte: quando eu não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como escrevo. Né? E eu usei isso como ponto de partida, por exemplo, para mostrar para os alunos que é preciso escrever. Né? Escrever é necessário. Né? Não só para passar no vestibular, mas para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Né? E como a professora bem disse, lá no ensino superior, né? Muitas vezes eu ouço os meus alunos, porque eu também trabalho com pré-vestibular: ah, professor, mas eu vou cursar exatas, né? Ou tecnológicas. Eles estão enganados, porque eles vão precisar da escrita como qualquer outro curso. Né? Então a questão da escrita é uma questão também de sobrevivência. É aquilo que a gente sempre comenta com eles, então devem praticar. Né? E outra coisa, a redação para vestibular, ela é técnica. É uma redação técnica. Se ela é uma redação técnica, ela tem um pezinho na ciência. Então tem roteiro. Né? Nós devemos seguir as recomendações. Ela é formatada para. Então, eu posso ter a criatividade? Sim, deve, mas dentro de um formato. E esse formato que todo mundo conhece, introdução, desenvolvimento e conclusão, ele precisa ser seguido. Desde o aluno da primeira série que vai fazer a redação, até o do terceiro ano que vai fazer também o PAC. Então, é difícil? Pode ser, mas tem jeito porque tem roteiro. Eu seguindo o roteiro, eu consigo, né, ter notas em vários quesitos da Unicentro. Sim, não só, lógico, né, óbvio que o nosso ponto principal aqui é a Unicentro, mas isso vale, obviamente, para qualquer, né, todas as provas, né? Pensa ali, por exemplo, no Enem. Eu sempre comento com os alunos, pega ali, por exemplo, as competências, né, que são avaliadas. Se o aluno, ele busca atingir essas competências, a probabilidade, logicamente, dele atingir uma nota 1000 é grande, né? É grande. Só que para isso ele tem que entender, acima de tudo, que deve escrever, né? Eu sei, a gente sempre comenta, né? A Lígia Fagundes Telles, um dos contos dela, ela comenta que escrever é uma luta, e é uma luta mesmo, né? A Lídia, no mestrado, ela dizia para mim: Marco, escrever dói, né? Escrever dói mesmo, mas a prática, ela é necessária, né? Então, como disse o Drummond, lutar com as palavras é uma luta vã. E a gente está sempre, né, nesse embate com as palavras, mas com as dicas que a gente vai dar hoje, né, a gente acredita que os alunos vão ficar com menos medo de praticar.
Com certeza, com certeza. Mas pensando, então, nessas dicas, até alguns alunos perguntaram, né? Eu fiz uma caixa de perguntas ali no Instagram e até um deles acabou perguntando se, de acordo com a quarentena que nós estamos passando, alguns critérios serão mais rígidos ou não, enfim, acho que nada a ver, né? Acho que não muda nada, mas as perguntas recaíram, né, nessa questão. Professor, o corretor do PAC, ao ter acesso à minha redação, ele vai corrigir a redação, o meu texto, obedecendo a quais critérios? Né? Então, título. Sim, nós vamos ter 6 critérios que são trabalhados tanto no PAC quanto no vestibular universal. Né? Sim. O primeiro tópico, o primeiro que vai ser avaliado, né, é o título. Então, vejam bem, o título no PAC, a totalidade de pontos é 10. É a mesma nota de uma gramática. Então, aquela pergunta que sempre fazem para a gente, se eu esquecer o título, eu zero, professor? Você zera no quesito título. Né? No quesito título. Então, a redação do PAC e do vestibular universal vale 60 pontos. Cada critério que eu vou falar vale 10. Então, digamos que o aluno deixe de escrever o título. Ele perde 10 de um total de 60. Ele não fica... Alguém que conte para você, eu zerei porque eu esqueci o título. Não existe isso. Ele fica com 0 no quesito. Então, nós temos os títulos mais elaborados, né? E a gente tem aquele título, por exemplo, que o aluno copia o tema. O título que copia o tema, a nota dele máxima é 1, de um total de 10. Fraquíssimo, né? Fraquíssimo. Então, o que a gente deve evitar? Apenas colocar o tema. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho muita criatividade. Pega o tema, coloca 2 pontos e complementa. A gente já garante uns 6, 7 pontos só nesse detalhe, de colocar o tema, 2 pontos e acrescenta alguma informação. Então, o título é quesito importante no vestibular. Narrativa, na dissertação, precisa de título. Onde eu escrevo, professora? No campo que está escrito título. Não pulo linha, não escrevo no quadro de redação, porque senão é descontado. Você vai colocar o título lá naquele quadradinho que está escrito título. Tá? Ótimo. Alguma outra pergunta podem fazer aí relacionada ao título. Porque senão eu vou para o segundo tópico. Sim. Que é o tema. O que é o tema? Pode prosseguir, professor, tá tranquilo. É aquilo que vai aparecer em negrito na redação. Então, vamos pensar no PAC. Vem lá, escreva uma redação em primeira pessoa em que você é personagem e escreva sobre um assalto na sua casa. O encaminhamento do tema é assalto na minha casa, narrador de primeira pessoa. Tá? O tema é esse. Dissertação, pandemia. Pandemia é o tema. Então, toda a minha redação ela vai ter braços, vai ter setinhas que apontem para o tema pandemia. Vale 10. Se a pessoa usar argumentação que convença que ela entende o que é pandemia, ela vai ter uma nota entre 7 a 10. Se a pessoa arranha o tema, ela fica o tempo inteiro sem saber se expressar, ela não passa de 2. A gente chama arranhar o tema. Então, o tema vale 10. Professora, aproveitando aqui, só voltando um pouquinho na questão do título, porque fizeram uma pergunta ali e tal, e como subiu rapidinho, acabou não dando tempo. Okay. Mas alguns alunos, inclusive, perguntaram se eles fizerem, por exemplo, uma pergunta no título. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade, só que é uma estratégia que eu preciso pensar assim, preciso responder. Então, a pandemia modificou os hábitos do Brasil? Eu vou ter que, no decorrer do meu texto, eu vou ter que mostrar que isso realmente
atingiu nós brasileiros. Então, há uma pergunta, eu, como a produtora do texto, devo responder. Uhum, ótimo. E acho que está respondido, né? Bem tranquilo mesmo. A questão do, ainda aproveitando do tema, né? Alguns alunos enviaram perguntas para mim, inclusive o Matheus Brondani, ele é de Laranjeiras do Sul, e ele foi bem incisivo, né? Várias vezes ele perguntou ali na caixinha de perguntas do Instagram se a professora tem, por exemplo, uma sugestão, talvez aí, de tema, pensando na dissertação da Unicentro, talvez seja cedo falar ainda, mas enfim, né? Pensando na dissertação do vestibular regular, né, do convencional, e da dissertação para aqueles alunos que farão PAC 2 e o 3. Tá, olha, é como você já adiantou, Marco, geralmente a prova, ela é feita um mês antes de, né, a empresa que é contratada. Nós estamos aí com um ponto de interrogação. Quando será o PAC? Quando será o vestibular? Então, como a gente não sabe, né, quando vai ser, porque provavelmente essa data vai ser modificada, eu acho que é cedo, mas também tem aqueles temas que estão, assim, é carta na manga, que a gente diz que sempre vira e mexe. Por exemplo, educação. Educação é um tema que pode ser que seja. Por quê? Porque os hábitos educacionais, eles foram modificados. As aulas não presenciais, né, nós não... Então, é um tema que provavelmente, tanto numa dissertação como numa narrativa, pode ser um tema. Como a educação... Abrindo um leque. Eu sempre vou. Sim. Educação à distância. Até que ponto tem validade o ensino não presencial na educação básica? Ótimo. O que houve de aproveitamento nisso? Os alunos realmente aprendem? Ou ainda no mesmo campo, que eu acho que é uma coisa assim, a importância do professor. Aí a gente está vendo, que saudade da minha professora, que saudade do meu professor, porque a máquina, ela não tem afeto. Não tem. Ela não consegue, né? Então, é um tema também relacionado ao foco educação. Saúde. Tem alguma universidade aí, por quê? A gente tem visto no mundo em geral que não há um sistema de saúde público. E o Brasil tem. Então, quem malha o Sistema Único de Saúde brasileiro não sabe o que está acontecendo na Itália e na Espanha. Porque lá não há. Eles estão morrendo porque não tem dinheiro para ir para o hospital. E aí a gente vai valorizar o Sistema Único de Saúde. Ótimo. É um tema que vai estar relacionado. Também pode, né, a diferença entre endemia, pandemia, também é uma... Então, não tem como nós afirmarmos, né, qual é o tema, mas já há direcionamentos que eu já posso começar a ler. Eu posso começar a ler esses braços que eu estou aí apontando. Esses eixos temáticos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esses eixos temáticos. Ótimo. Até quero fazer o pessoal do terceiro ano do Aliança, a grande parte deles está acompanhando a live e aproveitando a deixa aqui que a Nícia comentou sobre essa questão do eixo temático da educação. Há 2 semanas, se eu não me engano, eu trabalhei esse tema com eles. Né? Então, claro, a gente vai fazer a devolutiva do texto e tal, mas porque é um tema bem pertinente. Né, então a gente vai ter, como que a gente pensa? Porque bola de cristal a gente não tem. A gente tem que pensar os assuntos, né, que tiveram mais destaque na mídia, jornal, TV, nas redes sociais, e é daí que sai principalmente o tema do Enem. Principalmente o tema do Enem. Vai estar nesse enrosco aí. Tá, ok. Ótimo. Título, então, ok, né? A professora trabalhou a questão do título e do tema. Tem mais 4 critérios, então. E aí? Então, o próximo é coerência.
Esse bicho-papão, meu Deus, o que é coerência no meu texto? É eu me manter aquilo que eu afirmei no primeiro parágrafo, que a gente chama tese. Então, eu afirmei que os hábitos com relação à aula ou à escola modificaram. Uhum. Na minha argumentação, eu preciso dizer o porquê eles modificaram. Então, eu vou dizer que eles modificaram porque não teve a presença efetiva do professor. E isso fez com que a matéria se tornasse muito mais difícil. Então, o que eu estou fazendo? Sendo coerente com a linha de pensamento que eu assinalei lá na introdução. Coerência é manter-se aliado ao meu ponto de vista. Então, aluno que tem certeza do que ele está escrevendo, que ele vai fazer as ligações dos argumentos com a tese e depois na conclusão ele faz o fechamento do texto, eu vou dizer que esse texto é coerente. Ele tem lógica. Um exemplo assim, muito basiquinho. O tema é desemprego, que é um dos temas que tem. Em relação à pandemia, quantos professores estão desempregados, para os alunos que não sabem aí, que tiveram seus contratos rompidos com as escolas particulares, né? Então, o professor desempregado, o desemprego. Daí o aluno vai lá e diz lá, o emprego é importante porque nos dá dignidade. Opa! Tem alguma coisa errada aí, porque a temática era desemprego, e ele fica o tempo inteiro falando de emprego. Incoerente. Incoerente. Por isso que eu também sempre comento na sala de aula que para eu escrever bem, não basta eu dominar o código linguístico, né, a norma culta do português. Para eu escrever bem, eu preciso ler com atenção aquilo que o comando do tema me propõe. Né? Porque a partir do momento que eu atendo ao comando da proposta, né, logicamente o resultado dessa minha redação, o resultado desse meu texto vai ser satisfatório, né? Ou tem uma tendência em ser, né? E aí entra um critério importantíssimo no Enem, que eu vivo batendo na tecla para os meus alunos, que é o chamado repertório sociocultural. É tudo aquilo que eu li até hoje, por exemplo. Todas as aulas que eu tive de literatura, de história, de geografia, as incursões que eu fiz, tudo. Arte, filosofia, que os alunos acham, nossa, mas cai filosofia? Não cai, mas a redação exige um pensamento filosófico. Ah, cai literatura? Não, muita citação pode vir de um livro de Machado de Assis, por exemplo. Né? Maravilhoso. Então, né? Esse repertório sociocultural entra em campo agora no próximo, né, item, correlacionando tipologia textual com tema, que é o nosso quinto item, o quarto item. O que é tipologia textual, pessoal? É o tipo, o modelo de texto que eu preciso aplicar na minha escrita. E aí, pasme, Marco, a maioria dos alunos vai bem em dissertação e não vai bem em narrativa. Você sabe por que os alunos não vão bem em narrativa? Porque eles têm bem internalizado que em dissertação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Ok. Agora, em narrativa, eu tenho outro modelo, que é a tranquilidade inicial, né? O conflito, que eu chamo de buraco na história, o clímax e desfecho. Se vocês não fizerem isso, na tipologia textual, não vai dar muito certo em narrativa. É necessário enquadrar-se aos modelos que os professores de redação dizem para vocês. Sim. Então, se está se pedindo, o que acontece muito no PAC? Acontece que o aluno começa a narrar e, de repente, ele começa a dissertar do nada. Ou, ao contrário, começa a dissertar e vira para a narrativa assim, facinho. Porque eu tenho um vizinho que tem problema com violência doméstica. Espera um pouco, não dá para misturar as estações. O modelo de narrativa é modelo de narrativa e o modelo de dissertação é dissertação. Tipologia textual, narrativa, tranquilidade inicial, conflito, clímax, desfecho. Dissertação, introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Feito isso, garante 10 na tipologia textual.
Então, esse conflito, né? Eu conversei com o Ari, eu converso muito com o Ari também a respeito disso, né? E ele falou exatamente isso que você comentou mesmo, né? Que os alunos, assim, a incidência de notas zero ou de notas baixas no PAC 1 é muito grande, por quê? Porque o aluno ele não sabe narrar. Ótimo, ok. Mas até o Murilo, que é um dos meus alunos aqui do Aliança, ele colocou ali, professor, narração é totalmente desnecessário. Eu não consigo. E eu, como professor de ensino médio, né, no ano ensino médio, enfim, eu percebo, não sei se é porque a dissertação ela é mais falada, ou mais discutida, né, ou mais trabalhada, talvez, enfim, os alunos eles encontram, de certa forma, mais facilidade na dissertação do que na narração. Não é à toa que eu tive um aluno ano passado, do que foi para o segundo ano, né, esse ano, no primeiro ano, por exemplo, caíram 2 propostas, uma dissertativa e uma narrativa. Ele me surpreendeu por quê? Porque ele optou pela dissertação e ele atingiu 12, 13 pontos, alguma coisa assim. E para um aluno de primeiro ano não é ruim a nota, né? Não. Não, sabe o que acontece? É que como eu comecei a fala lá, a dissertação é técnica. A dissertação Sim. é científica. Eu tenho dados que me ajudam a convencer alguém. Entendi. Então, eu pego uma estatística, ok. Eu vou lá e digo que 60%, 30% dos guarapuavanos estão em isolamento social. Né? Eu diria isso. Agora, o problema da narrativa é que eu preciso imaginar. Eu preciso criar, eu preciso sair do meu mundinho e criar mundos ficcionais. Né? E a gente é muito preso, a gente é muito contido e os alunos estão dentro dessa... É mais fácil eu seguir a norma do que eu criar as minhas normas. Né? Então, por isso que há uma dificuldade na narrativa. Concordo contigo. Pensando ali, Nícia, você comentou, né, da tipologia textual, pergunta do Rafael ali, e de outros alunos também, eles perguntam o seguinte: se a narração, por exemplo, é um tipo de texto fixo para concorrentes ou para alunos que farão o PAC 1. Se eu fazendo, por exemplo, o PAC 1, eu só vou encontrar a narração. Então, no guia do candidato, há a narrativa. No entanto, esse ano passado, na Unicentro, né, houve a opção por dissertação. Mas no guia do candidato, pede-se para que o aluno se prepare para a narrativa. Eu acredito que esse ano isso não vai acontecer de colocar dissertação, então seria muito bom treinar a liberdade da escrita da narrativa. Né? Colocar para fora, imaginar, pensar nos filmes que eu já assisti na minha vida, mudar o nome desses personagens, nos livros que eu li. Né? A narrativa pode disso. Criatividade para narrativa, eu sempre comento com eles, é o limite, né? É o limite. E daí seguindo o esqueminha, né? Seguindo aquele esqueminha lá, tranquilidade inicial. Daí tem alguns que perguntam, professora, mas aqueles filmes que são narrativos, o filme é narrativo, que acontece um assassinato na primeira cena. Obrigatoriamente, o narrador da história volta antes do assassinato. Eu vou ter uma tranquilidade inicial, que eu estava saindo de casa, né, feliz da vida. Daí acontece o conflito, que houve um enfrentamento na rua e houve um assassinato. Eu preciso, se eu começar com a cena quase do clímax, eu preciso voltar à tranquilidade inicial. Ótimo. Tranquilo, então. Título, tema, coerência e tipologia, né? Agora vai o emprego da norma padrão. É assim, nós temos graves problemas de escrita, né? E são descontados todos os desvios da norma padrão. Eu não vou chamar de erro, vou chamar de um desvio de norma padrão. Por quê? Porque no guia do candidato diz que exige-se a norma padrão. Então, tudo aquilo que nós trabalhamos em gramática, que às vezes nós nem costumamos falar, porque a nossa fala é livre, eu vou precisar aplicar ali. Pontuação, acentuação, tudo isso entra no quesito normal. Então, é descontado, né, um décimo, 2 décimos de cada erro. No Enem é grave. No Enem, se eu tenho 2 erros,
não tiro mais 1.000. Uhum. Eu já caio tudo aquilo, eu caio 40 pontos por 2 erros no Enem. Se eles forem de categorias diferentes. Né? Uhum. Na Unicef também vale 10 e a gente vai tirando por grupos, né? Então tem um grupo de concordância, outro de ortografia, outro de acentuação. Marco, eu só queria voltar um pouquinho no critério tipologia textual, que é muita nota 0. E eu vou dizer o porquê. De alunos que não fazem parágrafo. Ai, ai, ai. Ou que fazem um parágrafo para 22 linhas. A gente chama de texto tijolão. E ele zera no quesito tipologia textual. Então, pessoal, aí... E outra coisa também. Num texto de 17 linhas, fazer 6 parágrafos, 7 parágrafos. Ele é descontado. Desproporcional, né? Ele fica desproporcional, né? Então, 4 parágrafos para os textos da Unicentro, em todos os quesitos, narrativa e dissertação. Agora eu me lembrei, isso é uma coisa muito importante. E no último... Anícia, posso fazer só um adendo? Posso fazer só um adendo? Porque veio uma pergunta para mim, lembrando, né, que o foco da nossa conversa aqui é redação da Unicentro, pessoal. Da Unicentro, tá? Só porque fazer outra live. Porque tem gente que tá Tem gente que está falando para mim, professor, mas você fala lá para mim que no resumo, né, no gênero textual resumo lá da Federal do Paraná, você pede para que eu faça o meu texto em um parágrafo. Mas eu estou falando do gênero resumo, né? 10 linhas. Então, estou falando do resumo. O número de linhas ele é menor, né? Então tudo isso também tem que levar em consideração. A gente está no PAC da Unicentro. Os critérios do PAC da Unicentro. E por último, que é a coesão. A coesão diz respeito a quê? Todo texto ele precisa ser imaginado no encadeamento. Então, pense em 4 argolinhas. Se elas ficarem sem se conectar, fica sem sentido o texto. Então, eu preciso de aros para juntar essas argolinhas, aros menorzinhos, assim. É nesse ponto aí que eu vou ter 2 tipos de coesão. A coesão dentro do parágrafo, né, que eu vou ter que ligar as minhas ideias dentro de intraparágrafos, dentro do parágrafo, e a ligação entre os parágrafos. Então, eu vou trabalhar com o que eles mais têm problemas, que são os elos coesivos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Então, na introdução, eu faço lá, né, a pandemia trouxe para os brasileiros uma série de consequências, umas boas, outras más. A boa é em relação ao aspecto de solidariedade e a ruim é a distância que foi provocada entre familiares. Ponto. Terminei minha introdução. Desculpa, pessoal, ser simples, porque saiu assim. Eu preciso, no segundo parágrafo, grudar a ideia. Diante desse cenário, vírgula. Qual o cenário? Da pandemia que eu anunciei lá no primeiro parágrafo. Já ganhei nota em coesão, porque eu liguei o segundo parágrafo ao primeiro. Daí, eu vou ligar o segundo com o terceiro parágrafo. Vou utilizar, né? Eu falei lá que a solidariedade uniu brasileiros, muitas lives foram feitas, cantores mostraram a sua arte, professores deram aulas, e eu vou falar agora da saudade lá, né? Como eu coloquei diante daquele cenário, eu posso colocar dessa forma, de outra forma, ou então, vou grudar lá Só tenho que ter cuidado, né, para não repetir o mesmo, ou ainda, por outro lado, se eu começar lá de um lado, porque o pessoal tem mania de colocar por outro lado sem mostrar o lado anterior lá no parágrafo. Não pode. Eu percebo muito isso. Eu percebo muito isso nos textos que os alunos produzem, né? A Dani tá online aqui com a gente e a Dani pode concordar comigo. Né? Não só a Dani, mas com os outros professores, colegas que estão nos vendo. Nesse sentido, o Marco colocou ali. Conete, né? O por conseguinte, né? O destarte. Muitas vezes o aluno ele usa esse destarte para chamar a atenção do corretor e ele nem sabe o significado. Então, eu peço, pelo amor de Deus,
Não use mais o homem é o lobo do homem, pelo amor de Deus, que eu já li isso mais de milhares de vezes na vida. Tá? E também destarte, e tem uma palavra que é do direito, odiernamente, eu odeio. Meu Deus. Sabe por quê? Porque não faz parte do vocabulário do nosso adolescente. Assim como não pode odiernamente, não pode, tipo assim, cara, né? A gente tem que ter nesse sentido, dessa forma, então, né? São palavrinhas que nos ajudam a criar esse nexo, essa liga. Amarra, né? Quero chamar atenção para uma coisa seríssima que acontece. Pois, né? A palavrinha pois, ela não começa parágrafo. Ela é um elemento coesivo intra. Só utilizo pois, entretanto, no parágrafo. Eu não posso ligar parágrafos com as coordenativas. E eles utilizam pois, e utilizam mais para começar parágrafo. Contudo. Não pode. Não Eu pode. recorro ao Vitor Hugo. Ao Vitor Hugo, quando ele afirma o seguinte: a palavra posta fora do lugar, ela estraga o pensamento mais bonito. Então, como diz a Dani aqui, ó, a Dani está usando o seguinte: use vocabulário simples, desde que seja correto. Ponto. Exatamente isso, exatamente isso. E aí, no final, temos as clássicas. Não usem, pessoal, diante do mencionado, ou como mencionado acima, vocês não estão fazendo uma carta comercial, ou um tratamento, né? O portanto, dessa forma, então, assim, prof, mas todo mundo começa desse jeito. Então, você começa a palavra, a frase, né? A pandemia atingiu, vírgula, portanto, você desloca esse elemento coesivo e não é igual aos outros. Então, utilizem aquilo que é simples e dá certo. Do que palavras que a gente não conhece e vai modificar o sentido do texto. Eu sempre coloco isso para eles. Eu me invoco um pouquinho com o portanto no início de parágrafo de conclusão, porque é justamente isso que você falou. O pessoal usa muito, mas não é errado. O tanto que eu mostro para os alunos, por exemplo, em sala de aula, que o aluninho lá do Nordeste, por exemplo, né, os alunos lá que atingiram nota 1000 e a maior incidência de notas 1000 da redação vem do Nordeste, né? O aluno usou, portanto, ele começou o parágrafo de conclusão com portanto e atingiu nota 1000, né? Eu falo para eles que é uma característica minha. Eu não gosto muito. Então, Desloque mas vai acertar. Eles querem acertar, né? Bom. Eles querem acertar. Então, se não quer deslocar, não tem problema nenhum. Começa, porque lá quando a gente corrige redação do Enem, a gente faz os quadradinhos, né? Assim, ok para os elementos interparágrafos, tal, portanto, dessa maneira e nesse sentido. Ok. Daí a gente vai catar elementos lá dentro dos parágrafos, para ver se esse aluno consegue. Atenção, é nesse quesito que aparece repetições. É nesse, a família, o homem, a pandemia. Se repete muito, a nota, vai lá para baixo. É vocabulário, né? Tem que tomar cuidado com o vocabulário. É aquilo que a Marla, nossa colega de língua portuguesa, que está dizendo. Fazer o básico e fazer o bem feito é o suficiente. Assim como química tem um formulário, né? Sim. A redação também tem o seu formulário. Então, mas só que isso ficou meio assim desgastado, porque os professores dizem, olha, é importante ter uma citação. Esse último, eu vou falar um pouquinho sobre citação, no PAC e na redação da Unicentro, tem gente assim, que começa citando Sartre, que vai para o Bauman, depois vai para Aristóteles e termina com latino. Faz uma misturada e não condiz. Quando que eu uso uma citação? Não é strass na redação. Ela precisa condizer com aquilo que você afirmou. Ela precisa estar costurada com aquilo que você costurou. Uma é de bom tamanho, porque tem outras técnicas argumentativas que eu posso utilizar, que não é só o homem é o lobo do homem. Com certeza. Isso é bem importante, que a Nícia, o Marquinho Bonetti colocando o segundo Chico Xavier.
claro que acima de tudo, para eu citar, eu preciso ter também conhecimento e, né, garantia daquilo que eu estou fazendo, garantia, acima de tudo. Mas eu sempre comento essa questão da citação com os alunos, porque o objetivo da dissertação, do vestibular, do PAC, enfim, como é um texto de caráter analítico, né, a dissertação ela busca o quê? Eu, enquanto corretor, a Nícia, enquanto corretora, nós queremos ver e ouvir a voz do aluno, e não a voz do latino, do Chico Xavier ou do fulano e do Beltrano. Né? Então, eu sempre comento com eles em sala de aula que eles têm que tomar muito cuidado porque o texto dissertativo ele tem que ser autoral. Né? Ele tem que ser autoral. Sabe uma coisa muito legal que podemos lançar mão? Nós temos os livros da Unicentro, as 10, né? Então, a gente vai trabalhar com desigualdade social. Lá na Unicentro tem um livro que é Quartos de Despejo. Maravilhoso. Alguma fala do livro eu posso utilizar como citação. Daí eu mostro que eu estou unindo, né, a literatura a... Então, ficam citando muito outros escritores e não lançam mão das leituras que eles fizeram na literatura. Que é muito legal. Muitas vezes o que eu percebo também, a professora deve concordar comigo, que eles gravam citações, né? Sim. Eles anotam no caderninho. Não é só errado, não né? Pode assim, pegar só que o amor é líquido, a vida é líquida, que eu não aguento mais, a modernidade é líquida. Né? Tem outros que falam, tem o Stuart Hall, pegam o Bauman lá e ficam... Em tudo quanto é coisa, eles colocam a modernidade líquida. Né? Não, o Bauman, coitado... Não, chega, o Bauman vai tão, né? O Bauman vai tão além da modernidade líquida, né? Coitado. O professor Marco ali, o Bonetti, ele pode pegar algumas citações de outros filósofos, né? Porque a filosofia ela abrange todas as outras ciências, ela vai conseguir nos encaminhar. Então vamos pegar Spinoza, vamos pegar outros filósofos que chega de sociólogo. O Bauman já deu o que tinha que dar nas redações. Eu comento com os alunos do ensino médio, do Aliança, né, e tal. O Simval já foi teu colega, enfim, né? Foi meu professor, hoje meu colega de trabalho também. Eu sempre comento com os alunos a importância da aula do Simval enquanto repertório para redação. Eu acho interessante porque ele começa a aula trazendo uma citação, uma reflexão, um pensamento. E a importância deles pegarem isso para a vida deles e levarem para o texto. Né? Isso é repertório, né? Então, esses 6 critérios, né, eles vão gerar para o aluno a nota 60. Ok. Daí, você disse que os quebradinhos, talvez esse quebradinho tenha a ver com a média aritmética depois que é feita na hora de passar o cartão na leitora. Porque nós, corretores, né, a gente trabalha de meio em meio, né? Às vezes dá um quebradinho, mas é muito difícil. Mas quando vai fazer a média, que eles têm uma média lá, né? A proporção de 60 para 100, a nota máxima, dá uns quebradinhos, mas é por isso. Porque a gente é mais pontual nessa correção. Ok. Alguém ali, eu não lembro exatamente quem perguntou, mas fez a pergunta se por acaso, eu acredito que não, né, pelos tempos pelos quais estamos passando, se a Unicentro já tem definido a banca. Acredito que não ainda, né? Não, geralmente os professores do departamento de letras, nesse ano eu não posso, porque eu estou aqui com vocês, então para eu fazer essa live eu não vou poder corrigir as redações da Unicentro. Tá? Geralmente são professores da Unicentro que se reúnem para... Então é assim, para cada redação, 2 professores leem a mesma redação às cegas. Essas redações são mandadas no e-mail dos professores sem nome de aluno. Eles recortam aquela primeira, a gente só recebe o texto. Tá? Só isso. E a gente envia, por exemplo, se um aluno com um dos corretores tirou 8... e com outro corretor ele tirou 5, vai para um terceiro corretor. É muita discrepância de nota. Então, é um critério muito sério. Os professores passam por cursos para corrigir, né? E ainda assim, se o terceiro corretor aparece com 3, vai para o 4º corretor. Essa redação ela é muito cuidada, muito corrigida. Avaliada com seriedade total, com certeza. Total. Nícia, a Ana Gabi está perguntando, acho que
já foi respondido, talvez, mas ela não acompanhou. Se na narração, qual a quantidade ideal de parágrafos? Acho que 4, considerando o número de linhas ao centro. Né? Vou pegar, então, ó, tranquilidade inicial, conflito, clímax e desfecho, 4. 4 parágrafos. Ok. Mais alguma pergunta? E, pessoal, por gentileza, aproveitem um momento. Uma questão que o pessoal perguntou bastante, Nícia, a respeito do número de linhas. 17 e 22. Professor, mas eu acho que eu vou zerar porque eu fiz até o meio da linha e agora eu não sei o que acontece. Como que vocês avaliam isso? A linha é o seguinte, só não vale um pedacinho de palavra na linha. Se chegou até a metade, ok. Se passou da metade, ok. Ou perto da metade, ok. O que não pode de forma alguma que são descontadas totais? Então tem aluno, por exemplo, na dissertação, 17 linhas, ele escreveu 18. Só que ele copiou do texto base uma informação. Segundo o Instituto de Pesquisas Datafolha, 60% dos brasileiros não estão praticando isolamento social. Deu 3 linhas na hora que ele foi. E ele tinha escrito 18. 18 menos 3 está fora do vestibular. Ele não pode copiar nenhuma linha. Toda linha copiada é linha tirada do texto. Cartada. É sério isso, é sério. E daí... Ali... Pode falar, por favor. Então, mesma coisa vale quando a pessoa joga uma palavra para fora da caixa de texto. Às vezes dá vontade de chorar, porque o texto está maravilhoso. Escreveu, daí passou da margem e escreveu Brasil lá por último. Acabou. 0, né? Extrapolou o limite de linhas. Então, isso é bom. Isso é bom os alunos ouvirem, porque, claro, né, no colégio a gente acaba sendo mais flexível, porque para dar oportunidade para eles escreverem, mas quando a gente fala em prova de redação no colégio e tal, muitos alunos muitas vezes ficam bravos, mas o professor zerou meu texto porque eu fugi da linha, né, ou porque eu ultrapassei as margens, mas se fosse na Unicentro, na UEM ou em qualquer outro lugar, o corretor não teria piedade, né? Não tem piedade, porque assim, a gente ali... Dá um beijão pra minha filha lá, que tá dizendo que excelente conteúdo é minha filha, tá? Beijão pra ela. É o seguinte... Mas não é a dentista, né? Não é a dentista. A que trabalha no TRE. A dentista mora em Floripa. Tá? Ótimo. Ela, voltando então lá, agora me fugiu um pouquinho do que eu estava falando, acho que era das linhas, né? As margens. Das margens. Eu vou dar um critério, no Enem é mais grave ainda. O Enem, qualquer coisa que você faça de marcação, a sua redação não é corrigida. Qualquer um rabisquinho, um emoji que você coloque ali, né? Deus é fiel, né? A gente sabe que ele é fiel, que ele está do nosso lado, mas naquele momento não pode. Não pode ter marca de identificação. Quanto às linhas, pessoal, então assim, não copia. As redações que chegam até a metade da linha, considera uma linha. Passou um pouquinho da metade da linha, já é uma linha. O que não é considerada? Pedacinho de palavras na linha. Essa não é. E eu não posso ultrapassar as margens, porque daí eu vou tirar 0. Ok. Nícia, eu acho que não ficou claro ali para o Rafael. Ele perguntou novamente se o valor da nota da prova de redação, considerando que cada critério vale 10 pontos e são 6 critérios, se a nota da prova vale 60. Tá, é o seguinte, para nós corretores vale 60. É feita uma média matemática que consta no guia do candidato. Como é que é calculada essa média matemática? Como nós temos 6 critérios, cada um vale 10 e daí tem uma média matemática que eles transformam essa nota. Porque daí não é com a gente, né? Daí o Simval aí ajuda, né? Mas é proporção, né? 60 tá para 100, aquela coisa, regra de 3. Regra de 3. Ok. Tem alguém perguntando ali, professora, quais são as questões que preciso abordar na complicação e no clímax para não confundir? Clímax e complicação é a mesma coisa. Mesma coisa. É conforme o livro que você estuda ou a apostila. Deixa eu só falar, o que é conflito? Assim como a dissertação não vive sem argumentação, não existe dissertação sem argumentação. A narração não existe sem conflito.
É a mesma coisa eu contar, era uma menina que usava uma touquinha, era chamada Chapeuzinho Vermelho, era feliz e vivia feliz, foi para a casa da avó, ficou feliz e viveram felizes para sempre. Não é narrativa. Eu preciso de um complicador, né? Eu preciso do problema, que não precisa ser tragédia, porque eles confundem conflito com tragédia. Há uma matação em narrativa que é uma coisa de louco, né? Então, Sim. o que é o conflito? Quando chega ao máximo. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, o conflito é quando ela é engolida pelo lobo, né? Mas aí, no desfecho, a gente sabe que volta a tranquilidade inicial, porque o caçador tira vovozinha e Chapeuzinho da barriga do lobo. Então, complicação é a mesma coisa que o clímax. Ok, acho que respondido, né? Alguém perguntando ali como posso, enfim, acho que já foi falado, né? Mas como posso melhorar minha argumentação na redação? Lendo, né? Tem tempo, sim. Tem tempo, por exemplo, de ler as redações dos alunos que tiraram 1000 no Enem. É um caminho. Segundo essa estratégia é ótima. Observatório da Imprensa, que tem textos escritos pelos melhores jornalistas e articulistas do Brasil. Então, nesse período que a gente está em quarentena, a gente pode selecionar alguns textos, né, que nos ajudam a argumentação. Ou seja, meu disco rígido vai lá, armazena e na hora da prova coloca em campo aquela informação que eu tive lendo, né, uma crônica jornalística, lendo um texto que tirou nota 1000, recordando das aulas de história, as aulas de geografia. Há tempo sim. A argumentação é do meu repertório sociocultural. Quanto mais eu leio, converso com os outros, não sou assim, acredito em fake news, acredito tudo que eu leio em Facebook, né? Não dá. Eu preciso ter senso crítico de, né? Não, mas não é bem assim, né? Vou atrás da informação. Na dissertação eu preciso ter senso crítico. Ok. A Diana, aluna do terceirão, do Aliança, perguntando se é só dissertação no PAC 3, né? Com certeza. A Diana adora escrever, ela tem uma habilidade maravilhosa na escrita, ela tirou 940 pontos como aluna de segundo ano, ela tirou 940 pontos no Enem 2019. Viu, Marco? Eu tô pagando a minha família hoje. Agora apareceu meu filho. Né? Eu dei uns agradinhos para eles só falarem coisa boa, né? Saudade então, do beijão um abraço aí pro Gustavo. Beijo, Gu. Parabéns para a Diana, que tirou 940, quer dizer, ela escreve muito bem. Ela tá numa pirâmide assim, ela, né? Ela é elite da redação. 3,2% da população. Exatamente, ela é elite da redação, de escrita de redação. Olha lá, Diana, ganhou a noite, né? Legal. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Professor, no caso da redação, se houver uma informação que seja relevante, colocar no meu texto, mas que esteja no texto base, eu desconto as linhas que foram usadas para escrever a mesma? Desconta. Daí a gente vai ter que fazer o seguinte, parafrasear. Só que se eu parafraseio, eu perco nota no tema lá, que eu tô... Tem que se apropriar e acrescentar. Digamos que a informação que você tenha, já que a gente está falando em pandemia, né, é que o Ministério da Saúde exigiu máscaras. Essa é a informação que tem lá. Para você não ficar... Eu vou acrescentar. O Ministério da Saúde exigiu que os habitantes, a população do Brasil usasse máscaras porque é uma alternativa no combate ao coronavírus. Gente, corona é o, Covid é a. Covid é a doença, corona é o vírus, porque eu tenho visto o Covid. Tá? Então a gente tem que arrumar esses artigos. Então, como eu havia falado, dá uma paráfrase, mas acrescenta algo da paráfrase. Daí não é descontado. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que está tranquilo. Estamos recebendo elogios aqui, Nícia. Dois professores que admiro. Dois professores que eu admiro. A Diana retribuindo aí o obrigado. Né? Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Eu acho que dentro, professor, alguma dica para a conclusão da redação?
Então, eu sempre falo, os alunos têm uma chance de bem na conclusão se pegar o modelinho do Enem, da intervenção. Né? Tanto o PAC quanto a redação do Enem, quanto em outra universidade, procurar resolver o problema que você apontou. Uhum. Né? Você disse que, lá eu estava dizendo, a pandemia, um problema enfrentado foi a solidão. Daí eu poderia, né? Apesar de não nos encontrarmos com as pessoas mais caras à nossa convivência, utilizamos, né, o contato online. Isso fez com que os nossos dias não fossem tão entristecidos ou prejudicados. Então, resolver o problema de forma sensata. Né? Porque tem gente que termina assim, é preciso se conscientizar. É preciso, tanto é que nós estamos escrevendo uma dissertação. Sim, né? sim. E não joga para o governo. Porque o governo precisa. Se a gente pensasse no nosso micromundo e eu desse o primeiro passo, as coisas ficariam muito melhores. Né? Resolver num universo menor, num universo, né, de município, de cidade, de família, de relação a dois. Então, a intervenção do Enem, quem, o que, como e por quê. Fechou. Sujeitos agentes, né? Sujeito agente, viabilidade e tal. Então, se eles escreverem, por exemplo... Eu não falo nesses nomes no PAC, porque às vezes, né? Mas quem, como, por quê, né? Eu acho que fica bem resolvidinho. Tá. Uma pergunta interessante aqui, Nícia, da Helena. A Helena é uma aluna do 2º ano, e a Helena está perguntando se, por exemplo, talvez a ideologia do corretor, né, ou o posicionamento talvez político do corretor, ou como ela colocou aqui, você acredita que o estado do estado, né, do corretor, na hora da correção, influencia na nota? Não, nós somos treinados para isso. Nós temos e outra coisa, nós somos éticos e profissionais. Então, se eu não estou bem aquele dia, eu não abro meu computador, porque eu tenho um tempo para entregar essas redações. Nós somos muito treinados. E outra coisa, nós não podemos deixar a nossa ideologia... É quase um sacerdócio. O padre ou o pastor, quando a gente vai conversar, não fica contando para todo mundo, não pode. E nós não vou dar nota 0 para você, porque você é a favor de uma coisa que eu sou totalmente contrária. Então, esse é o nosso exercício de profissionalismo e de ética. Nós não deixamos... Quantas vezes a gente está com vontade de chorar e vai dar aula? Né? Sim, os alunos sabem o que a gente está passando. É a mesma coisa que acontece na redação. Ótimo exemplo, ótima analogia, muito bom. Acho que, Helena, respondido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, a Dani comentando, né, que nós falamos sobre isso há alguns dias, e é fato mesmo, né? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui, o pessoal elogiando, legal. Você mandou um abraço para os seus filhos, eu tenho que mandar um abraço para minha esposa também, tá? Posso, né? Pode. Minha esposa foi grande incentivadora também nesse momento. Ela falou, Marco, né? A Nícia tem muita influência na cidade, você também, né? Muito visto pelos alunos. Faça uma live lá e eu vou dizer para vocês com toda humildade que essa live ela foi criada por causa da minha esposa. Porque ela me incentivou bastante a criar isso. Tem uma pergunta ali, que eu acho que eu já respondi, que é da Rafa. Professores, devido à prova PAS, UEM, PAC, Unicentro terem caído no mesmo dia, antes da questão da Covid, existe alguma possibilidade? Olha, a Unicentro vai fazer uma reunião do COU, do CEP, do CAD, para resolver as datas desses vestibulares e processos seletivos. Eu garanto para vocês que não serão as mesmas datas que haviam sido anunciadas. Né? E vai ser amplamente divulgado, né? Porque nós aí estamos com essa, né? Com esse nosso calendário, as nossas aulas. Só um pouquinho, eu estou com 19 segundos. Vamos fazer o seguinte para a gente poder fechar bem. Vai cair e eu vou entrar de novo, pode ser? Rapidinho, pode só para a gente poder fechar. Antes disso, né? Fala que a gente vai fazer eu vou fazer uma do Enem. Eu e você. Eu vou voltar. Eu vou voltar com você.